Neste vídeo, vamos analisar se seria razoável pensar que cerca de 2 milhões de israelitas saíram do Egito durante o Êxodo. Muitos questionam se esse número é plausível, mas ao analisarmos os dados bíblicos e históricos, veremos que essa estimativa faz todo o sentido. A Bíblia nos dá números bem detalhados sobre os israelitas no deserto. Em Êxodo 12, verso 37, lemos que os homens fortes eram cerca de 600 mil. Se considerarmos que a maioria era casada e tinha apenas 2 filhos, a população total chegaria a aproximadamente 2 milhões. E essa não é a única evidência. Quando os israelitas chegaram ao Sinai, conforme Números 1, verso 1, o número de homens com 20 anos ou mais era de 603.550. Números 1, versos 45 e 46. Para estimarmos a população total, podemos observar os levitas. Na primeira contagem, Números 3, verso 15, os homens acima de um mês eram 22 mil. Já na segunda contagem, Números 4, versos 46 a 48, aqueles entre 30 e 50 anos eram 8.580. Se esses 8.580 representavam 40% da população masculina total, podemos inferir que a população masculina total era de aproximadamente 1 milhão. Somando uma população feminina semelhante, chegamos novamente a cerca de 2 milhões de pessoas. Agora, vamos voltar no tempo. Se a família de Jacó cresceu muito, Êxodo 1, verso 7, durante os 430 anos de permanência no Egito, Êxodo 12, verso 40, a população não poderia ter sido muito maior? Lembre-se de que os descendentes de Jacó eram apenas 70 quando chegaram ao Egito, Êxodo 1, verso 5. Se calcularmos uma taxa de crescimento de apenas 5%, a população em 430 anos chegaria a quase 200 milhões. Algo não se encaixa aqui. A solução está em entender os 430 anos mencionados em Êxodo 12, verso 40, e os 400 anos de peregrinação e perseguição de Gênesis 15, verso 13. O apóstolo Paulo nos dá uma pista em Gálatas 3, verso 17. Esses 430 anos começam com a promessa feita a Abraão. Se contarmos desde Gênesis 12, quando Abraão tinha 75 anos, até o Êxodo, temos 215 anos em Canaã e 215 no Egito. Aplicando a taxa de crescimento populacional a esses 215 anos no Egito, chegamos a um número mais plausível, algo em torno de 2,5 milhões de pessoas. Outro detalhe importante é o número de gerações. Em Êxodo 6, versos 16 a 20, vemos que do tempo da entrada de Jacó no Egito até Moisés, passaram-se 4 gerações: Levi, Coate, Amrão e Moisés. Moisés tinha 80 anos no Êxodo, Êxodo 7, verso 7, e considerando a média de 46 anos entre gerações, os números encaixam-se nos 430 anos desde Abraão. Mas o que dizer dos 400 anos de escravidão mencionados em Gênesis 15, verso 13? A explicação está em Gênesis 21, verso 9, quando Ismael começou a zombar de Isaque. Desde esse evento até o Êxodo, passaram-se aproximadamente 400 anos. Isso confirma que a contagem bíblica faz sentido e reforça a coerência do relato bíblico. Assim, podemos ver que a ideia de cerca de 2 milhões de israelitas saindo do Egito é, sim, razoável. Os números não são exagerados, mas fazem parte de um crescimento populacional impressionante, cumprindo a promessa de Deus a Abraão de que seus descendentes seriam numerosos como as estrelas do céu. Gênesis 15, verso 5. Essa é mais uma prova da fidelidade de Deus e da precisão das Escrituras. Se você gostou dessa análise e quer ver mais conteúdos como este, não se esqueça de curtir e compartilhar. Até a próxima!